Vamos começar aqui agora falando de um assunto extremamente importante, tanto para a área administrativa como também para a carreira policial, que é a matéria de arquivologia, tá? Que a gente vai iniciar aqui, batendo os pontos principais. A arquivologia ela não é uma lei, tá? Então a gente vai esbarrar mais uma vez naquela famosa situação das matérias que eu ministro aula. Eu não tenho leis, eu não tenho regulamentos, apesar de ter uma legislação arquivística, mas ela é pequena perto de tantos assuntos que existem. Então a gente não tem uma lei da arquivologia, um código da arquivologia. É um conjunto de estudos e leis que a gente vai ter que aprender aqui no momento. É uma matéria que no primeiro momento você pode sentir um impacto, porque são muitos detalhezinhos, muitas informações. Porém, é uma matéria que praticamente não tem exceção, tá? Ou posso te falar que é uma matéria que não tem exceção. Ela vai te dizer um caminho a ser seguido. E da feita que você conseguir se aprimorar nesse caminho, nessas técnicas que a arquivologia ela vai ministrar para você, tenha certeza que você vai dificilmente cair em pegadinhas. E antes da gente começar, a gente vai fazer bastante exercícios, como todas as aulas a gente vai fazendo. Porém, o que eu te oriento? Quando você for fazer os exercícios da matéria da arquivologia, minha dica é: foque em concursos da área policial e da área administrativa. O que seria da área administrativa? Técnico administrativo, analista administrativo, técnico administrativo ou assistente administrativo, né? Evite fazer questões próprias da área da arquivologia, biblioteconomia, e cuidado com alguns cargos que visam o cargo de secretariado. Geralmente esses cargos têm uma pegada diferente da arquivologia, que pode fugir um pouquinho do escopo do que é, em regra, a nossa prova. De resto, você pode se deliciar aí com os mais variados exercícios que existem, tá? Das principais bancas, como Sebrasp, FCC e FGV. Então, olha lá. Vamos começar aqui falando de arquivologia. O assunto da aula é arquivística, né? Vamos falar um pouquinho aqui de princípios, vamos falar um pouquinho aqui dos conceitos, que é a parte inicial, tá? Já te adianto que a grande cobrança é sobre princípios. Porém, é interessante, né? Hoje em dia a gente sabe que as provas, elas são capazes de cobrar tudo mesmo, tá? Tudo mesmo. Então, a gente vai ficar bem atento em algumas situações que possivelmente podem vir pegadinhas, e é claro que eu vou orientar vocês daquilo que você tem que saber para a hora da prova. Então, em regra, a gente começa, como toda e boa e qualquer aula, sabendo o conceito, né? O que é arquivística ou arquivologia? Aqui, para a área administrativa, não interessa as peculiaridades desse termo. Isso é uma discussão que não interessa aqui para a nossa área, graças a Deus. É arquivístico, é arquivologia. Enfim, arquivístico ou arquivologia é um conjunto de princípios, conceitos e técnicas a serem observados para você produzir, organizar, guarda, preservação e uso dos documentos em arquivos, tá? O arquivo, galera, ele nada mais do que um conjunto de documentos, tá? Um conjunto de documentos, tá? Ele acaba falando aqui, documentos em arquivo. E aí a gente tem que entender que a arquivologia ela vai te mostrar várias coisas, princípios, técnicas, conceitos, para que você, tudo que vai gerar em termos de um documento, de um arquivo, a sua produção, organização, sua guarda, preservação, como usar. E a gente começa a entender por que a arquivologia ela é extremamente importante para o gerenciamento dos documentos, para você conseguir usufruir de uma maneira mais permanente do uso do documento. Porque o documento ele traz uma coisa extremamente importante. O documento ele traz o quê? Informação. E essas informações, você vai perceber que muitas delas a gente não faz do dia para a noite, entendeu? A gente faz informação ao longo de um grande período, através das atividades, de trabalho, a gente vai reunindo informações. Perder essas informações significa desperdiçar talvez anos e anos, a gente pode falar até mesmo assim de séculos de trabalho e serviços que podem comprometer a integridade de uma organização, seja ela pública ou seja ela privada, e pasmem, até de uma pessoa, tá? Quando a gente for ter aula de classificação arquivística, lá na classificação, existe uma classificação que já leva em conta o arquivo das pessoas. Então, o arquivo, que é um conjunto de documentos, ele é inerente tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, seja ela pública, seja ela privada, tanto faz. Todos nós fazemos uso de documentos. E quanto técnicas
e melhor conhecimento a ser aplicado sobre esses nossos documentos, consequentemente a gente vai conseguir gerenciá-los de uma maneira muito positiva. Beleza? Então, o conceito ele quase não cai em prova, né? Mas é fundamental para que a gente possa entender, mostrando para você que não existe uma lei, né? É uma série de postulados que a gente vai organizar para tentar melhor gerenciar os nossos arquivos. Show de bola até aí? Bacana? Beleza. Então aqui, vamos falar aqui um pouquinho aqui dos princípios, tá? Princípios a gente sabe que são regras, né, um pouquinho abstratas que vão direcionar a melhor forma da gente poder entender a matéria arquivística como um todo, tá? Bom, já te adianto que quando você for fazer a questão de prova, e daqui a pouco a gente vai fazer, esse aqui é o que mais cai, o princípio da proveniência, tá? É o princípio da proveniência. Sem sombra de dúvida, esse é o princípio que mais cai. É o princípio que mais cai. Tipo assim, você vai reparar, de 10 questões que você faz, pelo menos umas 6, 7 são desse princípio aí. Porém, a gente tem que estar atento. É o que mais cai? Tá? Então, não pode ir para a prova sem não saber esse princípio aqui. E também tem que ficar ligado muito nos outros, né? Porque às vezes o elaborador ele vai na contramão. Ele vê aquilo que mais cai, começa a cobrar aquilo que menos cai para ver quem está atento na matéria como um todo. Então, esse aqui é o queridinho, tá? Esse aqui é o queridinho aqui das bancas, tá? O que a gente precisa entender aqui? Olha só, princípio da proveniência, né? É o princípio que fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor. Então, quando você encaixa o princípio da proveniência, ele vai te dizer que cada documento ele tem uma identidade da pessoa que o produziu. Essa é a linguagem técnica do princípio aqui, do que produziu. Exemplo, você pode receber um material de arquivologia. Você pode ter outros profissionais que dão aula de arquivologia também, tranquilo. Só que o meu material ele tem a minha identidade, o meu jeito, as minhas características lá e tal, do outro professor e vice-versa. Então, esse princípio da proveniência é aquele princípio onde a identidade ela está vinculada ao produtor. E por isso que o princípio da proveniência ele é chamado de princípio de respeito aos fundos. Fundos de arquivo são os arquivos de origem daquele produtor. Tudo bem? Outro exemplo, eu vou usar bem exemplos cotidianos, tá? É como se você, por exemplo, se você tem mais de um cartão de crédito, tudo é cartão de crédito, concorda comigo? Mas você não vai misturar, porque cada um pertence a um produtor, digamos assim, a uma instituição financeira. Então você não vai mexer. Então o princípio da proveniência é aquele princípio de respeito aos fundos. Os fundos de arquivo eles não devem ser misturados. Por que esses fundos de arquivo não devem ser misturados? Porque eles pertencem à identidade de um produtor. Tudo bem? De um produtor. Então você não mistura, tá? Não pode misturar os fundos de arquivo. Tá? Não pode misturar os fundos de arquivo. O princípio da proveniência, né, ele é tão importante que ele é considerado o princípio base da arquivologia. Então, uma dica assim. Se você está lendo uma questão de prova e você às vezes pegar um elaborador que ele não quer dizer na cara que é o princípio da proveniência, ele vai começar a usar alguns termos técnicos, porque como esse princípio ele é o basilar da arquivística, digamos que a arquivística começou daí o estudo dela, existem muitos escritos sobre ele que talvez não sejam tão tradicionais que a gente está acostumado a ver. A dica é, se você começar a ler e perceber que ele está dando um destaque para um princípio, colocando ele como mais importante, como primeiro a ser observado, como primário, pode desconfiar que a gente está falando do princípio da proveniência. Se a questão não quiser falar direito do princípio da proveniência, no primeiro momento, na regra geral, a gente chama de princípio de respeito aos fundos. E ele é o princípio base da arquivística, ou seja, ele vai fixar a identidade ao seu produtor e você não pode misturar esses fundos de arquivo. Tudo bem? Esses fundos de arquivo respeitam a identidade do seu produtor. Essa é a sacada desse princípio, o mais importante. Agora, claro que a partir do momento que as situações vão evoluindo, a arquivística ela vai evoluindo e vai integrando mais conceitos. Atualmente, pode ser que não interesse para você a identidade do produtor. Tá? Então a gente tem o princípio da pertinência. O da pertinência, galera, pouco importa o fundo de arquivo.
pouco importa a identidade do produtor, pouco importa as características dos fundos de arquivo. O que interessa para o princípio da pertinência é o assunto, ou seja, o tema. E é claro que esse princípio da pertinência, ele se choca com o princípio da proveniência, tá? Ele se choca. Então, é mais ou menos assim, olha. É mais ou menos assim. Ou é o princípio da proveniência ou é o princípio da pertinência, tá? Então, tem que tomar cuidado que proveniência e pertinência, apesar de não ser igual, mas a pronúncia pode levar a uma confusão, eles são princípios conflitantes. Então, ou uma organização vai utilizar o princípio do respeito aos fundos e vai seguir isso até o fim, num determinado arquivo, ou ela vai utilizar o princípio da pertinência. Então, onde você vai aplicar no arquivo? Não é uma organização escolher um e para sempre acabou, não. Cada arquivo você pode escolher um, porém, eles são dois que vão se chocar. Tá bom? Por quê? Porque um diz que você não vai poder misturar os fundos, porque você vai ter que respeitar a origem, mesmo que sejam assuntos iguais, você não vai poder misturar. E o princípio da pertinência, que está pouco se importando, pouco se lixando para quem é o fundo, tá? Então, ele se choca, né? Vou até colocar a linguagem de prova bem aqui, tá? Ele conflita. Deixa eu apagar, eu acho que é. Vou colocar a linguagem técnica aqui. Ele é conflitante com o princípio da proveniência. E é muito comum nas provas os elaboradores trocarem os conceitos. Eles pegam o princípio da pertinência e citam como se fosse da proveniência, e o princípio da proveniência como se fosse o princípio da pertinência, tá? Então, só muita atenção aí. Tudo bem? Muita atenção, tá? Também nós temos o princípio da organicidade, tá? Organicidade, lembre-se de organização, mas não de organização no sentido de organizar a coisa. Lembre de organização no sentido de instituição, tá? Então, você pode pensar assim, ó, organicidade, eu lembro de organização, mas essa organização é no sentido de instituição, tá? No sentido de instituição. O que eu tô querendo dizer com isso? Galera, é o seguinte. Vou colocar aqui, instituição, tá? Instituição, empresa, enfim, qualquer sinônimo de instituição. Galera, os arquivos, eles vão guardar relação com aquilo que a pessoa trabalha, que a instituição trabalha, tá? Então, ele coloca aqui, ó, os arquivos espelham a estrutura, funções e atividade da entidade produtora ou acumuladora, em suas relações internas e externas. Resumo isso. O arquivo, ele guarda relação com aquilo que ela trabalha. Ninguém pode vir aqui no corrente, por exemplo, e querer um documento voltado para o Enem. Porque a gente não trabalha com o Enem. O nosso foco aqui é concurso público. Ninguém pode vir aqui no corrente jurídico e querer um documento sobre uma tese de mestrado ou doutorado. Por quê? Porque aqui a gente não trabalha com tese de mestrado ou doutorado. O que a gente trabalha? Com concurso público. Da mesma forma, ninguém pode ir na delegacia querendo uma expedição sobre tempo de contribuição tributária, por exemplo, alguma coisa. Ó, vou só te dar um exemplo. Essa semana, eu dei uma passada lá no INSS com uma colega e aí ela tava na fila pedindo informação. Tinha um rapaz que tava lá um tempo, porque tu sabe, né, que INSS é show pra lotar de gente. E aí tinha um rapaz que tava na fila meia hora, quando ele chegou, ele queria tirar o RG dele, o documento do RG. Não vai acontecer porque não é o INSS que tira carteira de identidade. Por quê? Porque o INSS, ele trata de seguridade social. Tudo bem? Serviços para tirar RG é outra situação, beleza? Também ninguém vai no Tribunal Regional do Trabalho registrar um boletim de ocorrência com relação ao furto que aconteceu. Você tem que ir numa delegacia. E ainda assim, numa delegacia especializada para tal situação. Então, quando você perceber que uma questão de prova está trazendo para você que o arquivo reflete aquilo com que a organização trabalha, e essas funções e atividades também podem vir com o nome de missão. Missão é um conceito da administração que exemplifica a razão de existência. Ora, toda instituição, seja ela pública ou seja ela privada, ela nasce com uma finalidade. Essa finalidade que ela nasce
Seguridade, segurança, serviços, cabeleireiro, concursos, estudo, qualquer coisa que uma empresa nasce, ela está relacionada à sua missão. E ela vai espelhar os documentos que ela tem, tá? Então, quando você vê algo muito relacionado entre arquivo e aquilo que a organização faz ou ela trabalha, pode marcar que é princípio da organicidade. É uma das bases da arquivologia, é essa interação que o arquivo vai ter, que o documento vai ter, de refletir aquilo que uma organização trabalha. Sei lá, é muito importante isso daqui quando a gente estiver falando de classificação. Bacana? Beleza. Princípio da unicidade, tá? Não obstante forma, gênero, tipo ou suporte, a gente vai ver o conceito de cada um deles daqui a pouco, os documentos de arquivo consertam seu caráter único. Então, unicidade de único. Galera, por exemplo, esse material que a gente está trabalhando aqui, ele é único. Você pode ter cópias dele, mas ele é único, não vai ter outro. Não vai existir outro. Pode existir igual, parecidinho, mas ele é único, tá? Vai existir um pouquinho igual, mas ele é único. Então, os arquivos, por isso que eles são importantes, porque eles guardam uma característica de unicidade, de únicos, de apenas um, só ele existe. E por isso que tem que ter muito cuidado, porque às vezes quando você perde aquele documento, você está perdendo uma informação ali que talvez não possa ser recuperada. Por isso que a gente às vezes faz cópias, backups, para a gente não perder aquele documento. Beleza? Princípio da indivisibilidade ou integridade. Os fundos de arquivos devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida, tá? Então, basicamente isso, os arquivos eles têm que ser apresentados na sua completude, completos, tá? Sem faltar ou sem adicionar, sem ser para mais nem para menos, mas exatamente para aquilo que ele tem, tá? E eu quero que você repare que é possível sim um arquivo ele ser destruído. Ninguém fica com documentos e arquivos para sempre. Você já deve ter feito uma limpa nas suas anotações e você decidiu se aquela anotação ia ficar ou ia embora. O que ia embora você foi lá e rasgou. Porém, nas instituições, toda destruição ela precisa ser autorizada, tá? Para saber exatamente o que foi retirado. Para ninguém chegar lá e dar sumiço a informação. Ao passo que também não pode ter adição indevida. Então, se você vai adicionar folhas, informações, isso aqui tem que estar devidamente registrado para saber o que alterou o documento, para que ele não seja alterado de forma indevida, para que as informações não sejam manipuladas de uma maneira equivocada, tá? E o princípio da cumulatividade, né? Que o arquivo ele é uma formação progressiva e natural, ou seja, mais uma situação da importância dos arquivos. A gente forma arquivo ao longo do tempo. Então, às vezes, seu arquivo que você tem hoje para estar bonitinho, para estar pronto, ele foi uma construção de vários anos da sua vida. Das organizações, a mesma coisa. Foi ao longo do tempo a organização foi promovendo, foi criando, foi utilizando, armazenando, melhorando e manipulando documentos. Então, é óbvio que é preciso existir essa segurança e essa preocupação para que ele não seja perdido. Porque se ele for perdido, vai levar muito tempo, talvez, se você não tiver feito uma cópia, um backup para recuperar aquela informação ou para fazê-la novamente, né? Imagina uma empresa que está levando anos e anos de pesquisa para chegar no determinado resultado, quando ela está perto, acontece algum incêndio, algum assalto, algum furto, e ela perde essa informação e não tem nenhuma cópia. Olha a situação catastrófica que nós vamos estar deparado com isso. Então, essas características, esses princípios refletem o quão importante tem que ser não só o uso, mas também a guarda e a preservação dos arquivos para que eles não venham a serem perdidos e isso causar prejuízos latentes dentro das organizações. Show? Bom, esses aqui são os principais princípios, né? Digamos assim, são os que mais caem em prova, geram mais ou menos 70% das questões de prova vão ficar neles. É óbvio que vão existir outros, mas caem em menor escala, às vezes eu nem sei de cabeça quase. Então, minha dica é saber bem são seis. São 6 princípios, saber bastante esses 6 princípios, bastante mesmo. E a partir do momento que você for fazendo mais e mais exercícios, se você vê algum diferente, você vai lá e acrescenta a anotação deles aí. Geralmente você vai ver um ou outro mais diferente, quando algum elaborador, né, inventa aí de querer ser eu vou querer ser o diferentão, vou cobrar uma coisa que ainda ninguém cobrou. Sempre tem um leso desse, né? Então a gente tem que estar preparado. Mas esses 6 aqui, esse aí,
Até o dia da prova tem que estar tatuado na sua mente. Tá? Tem que estar tatuado na sua mente já. Tem que estar bem, beleza? E desses 6, o mais cobrado é o princípio da proveniência, tá? Te dando orientação para aquilo que você deve focar e fazer as anotações. Show? Bacana. Conceitos, tá? Galera, esses conceitos aqui, nós não vamos ter um nível altíssimo de questões. Mas um ou outro elaborador mais chatinho, né, mais detalhista, ele gosta de cobrar essas situações aqui. Já te adianto que a principal pegadinha está entre suporte e documento. Olha lá. A informação é a ideia ou a mensagem ou conhecimento. É o que vai, né, permear como escopo final, o que a gente quer. Né? É a ideia, a mensagem, o conhecimento. Porém, para eu te transmitir essa ideia e esse conhecimento, eu preciso registrar, porque tu não consegue ler no pensamento. Então, o meio que eu registro a informação, esse é o suporte. Então, quando eu te entrego o papel é o suporte, porque a informação não é o papel, a informação é o que está registrada no papel. Se eu te entrego, como é no meio tecnológico, por exemplo, se eu te entrego, sei lá, um CD, uma fita, microfilme, que a gente vai ver também o que é, ou te entrego qualquer coisa, tem um arquivo em PDF. Aí é o suporte, é o meio que eu registrei a informação. O documento, ele é a informação registrada em um suporte material. Então, o teor da informação, esse que é o documento. Onde eu registrei a informação, isso que é o suporte. Por que a pegadinha entra aqui? Porque a diferença entre suporte e informação é apenas a palavra meio. Ó, documento é a informação registrada. Suporte é o meio que a informação foi registrada. Então, quando você estiver diante de uma questão de prova e você vê essa parte desses conceitos aqui, o que é um, o que é outro, cara, para. E aí você lê com calma, suporte, casa com a palavra meio que a informação foi registrada. E documento é a informação registrada, tá? Então, eu já estou sinalizando você aqui, possivelmente, de onde está a pegadinha, tá? Ó, função e finalidade do arquivo. Ó, a função de um arquivo, ela é guardar e organizar os documentos. Tá? Então, não é só guardar e nem só organizar. E não é guardar ou organizar. É guardar e organizar. Então, é o simples fato de não basta a informação ela estar armazenada, guardada, condicionada. Ela precisa estar devidamente organizada. Por quê? Porque a função, principalmente da arquivologia, é que você tenha melhor uso dos seus documentos. Então, não basta a informação estar dentro da gaveta, dentro do arquivo. Ela precisa estar organizada. Senão, você vai perder tempo da mesma maneira. Tá? Então, guardar e organizar. Tornando-os disponíveis as informações mantidas sob a sua guarda. Ou seja, eu precisei, tá aqui a informação. Show? E a finalidade? A finalidade, o fim de um arquivo é servir à administração. E aqui a gente já vai começar a ver conceitos muito importantes que a gente vai aplicar lá na frente de classificação. Quando serve à administração, é porque o documento ele tem um valor primário, tá? O que é um valor primário? É um valor administrativo. O documento, em regra, ele nasce para servir à instituição da qual está produzida ou está sendo utilizado ou faz a custódia daquele arquivo, tá? Faz a custódia. Então, a finalidade dele é servir, é auxiliar nas nossas atividades administrativas e laborais, seja em qualquer um dos poderes. Afinal, qualquer um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, ambos têm as suas funções administrativas. O legislativo e o judiciário como funções atípicas, né? Mas eles exercem. Então, os documentos eles estão lá para servir essa parte administrativa para eles, dando base, inclusive, para as atividades finalísticas. Porém, o documento ele também pode servir à história. Quando ele serve à história, ele tem um valor secundário. Um valor secundário é um valor histórico, é um valor cultural. Galera, não tem mais finalidade administrativa nenhuma.
Mas ele é importante porque ele está representando uma parte da história. Ele representa uma memória. Ele representa um fato histórico, um momento. Seja de uma pessoa, seja de um povo, de uma origem. Grande exemplo, quando eu dou em sala de aula, a gente vai repetir que você não vai lembrar. Lei Áurea. A Lei Áurea é uma lei. Essa lei tem vigência? Não tem mais vigência. Ela não vale mais. Mas ela é um documento de valor histórico. Por quê? Porque ela representa o fim da escravidão. Né? Sem discussão, o fim da escravidão. Então, se tem o fim da escravidão, é porque representa que em algum momento teve escravidão. Conseguiram entender? E por aí vai. Seja qualquer outra. Enfim, qualquer documento de valor o quê? Secundário, é um valor histórico e cultural. Qual é a minha preocupação? Se inverter. Então, por exemplo, fica bonito se eu falar para você, olha, a função do arquivo é servir a administração e servir a história. Fica bonito. A finalidade de um arquivo é guardar e organizar os documentos. Fica bonita essa troca, tá? Então, você tem que tomar cuidado. Função é guardar e organizar. Finalidade com o fim de servir. Finalidade com o fim de servir. Servir quem? A administração e a história. Através dos seus valores primários e através dos seus valores secundários. Tudo bem? Bacana, são os dois valores que um documento pode atribuir, tá? A gente vai explanar isso mais lá pra frente. Distinção entre arquivo e biblioteca, tá? O arquivo é o conjunto de documentos criados, grife isso daqui, ou recebidos, acumulados por uma instituição ou pessoa, no exercício de sua atividade, preservados para garantir a consecução dos seus objetivos. O arquivo, com a finalidade dele, é ser organizado para o trabalho, para as atividades, para o dia a dia. Então, você cria arquivo ou você recebe. A biblioteca, a grande diferença aqui, ó, é o conjunto de material não produzido pela instituição. Não. Seus documentos são adquiridos por meio de compra, doação e permuta. E outras situações, existem vários exemplares, tá? Vários exemplares daquele documento que ela tem. Então, a biblioteca, ela não vai criar os documentos que ela tem lá. Ela recebe enciclopédias, estudos, bases e tá lá. Essa é a grande diferença. Então, a grande diferença entre arquivo e a biblioteca é que o arquivo, ele cria os documentos. E a biblioteca, ela não cria. A biblioteca, o grande acervo documental que ela tem, ou o grande acervo de exemplares que ela tem, é através de compra, doação ou permuta. Beleza? E aí, então, isso aqui já foi muito explorado nas provas, tá? Faz um tempinho que as bancas deram uma esfriada nisso daqui, né? Porém, a gente vai estar aqui sempre relembrando aqui que é um assunto que já foi muito cobrado em prova, tá? Então, sempre tem que ter. E a diferença é bem tranquila, galera. Bem tranquila. A principal diferença é essa. O arquivo, ele cria os documentos e a biblioteca não tem essa finalidade de criar os documentos, tá bom? É cada um funcionando no seu contexto geral dessa maneira. E a gente já começa falando de questão, tá? Olha lá, primeira questão. A unidade base da arquivística é conhecida como? É por isso que eu já te dei aquelas bases lá, importante, ó, ele perguntou da base da arquivística, a base. Repara que essa questão aqui ela é um pouco canalha, porque ela não te diz, ela não te dá um conceito de um princípio, ela te pergunta qual é a base. Quando ela te pergunta qual é a base, ela está te perguntando qual é o princípio mais importante. Porque é a base. E a gente começa pela base. É o princípio da proveniência. Fundo de arquivo é o que está dentro do princípio da proveniência, né? Relacionado ao fundo de arquivo, que é onde vai ter identidade do produtor, mas não é o nome do princípio, tá? Fundo de arquivo, então, não é, arranjo também não é, não, classificação também não é, e dado muito menos, né? São só termos aleatórios, tá? Unidade básica da arquivística. 2. O princípio da proveniência se opõe ao da pertinência territorial. Temos mais um aqui, ó. Certo? Se opõe. Por que se opõe? Porque o da pertinência territorial, ele vai colocar o tema mais origem do documento. Essa origem relacionada ao local. E o da proveniência,
ele vai com relação aos fundos de arquivo. Ah, professora, eu pensei que esses fundos de arquivo fossem do mesmo local. Não. Pode vir até do mesmo local, mas mesmo assim você não pode colocar juntos. Por quê? Porque o fundo de arquivo, ele vem da identidade do produtor. Tá? Então, por exemplo, vou voltar ao mesmo exemplo. Eu, aqui em Belém, produzo um documento de arquivologia. Pode ter minha colega Ana Furtado produzindo um documento também de arquivologia. Nós duas somos professoras, nós duas damos aulas de arquivologia, nós duas somos da localidade de Belém, mas mesmo assim você não poderia, usando o princípio da proveniência, você não pode misturar, porque cada documento guarda relação com a identidade do produtor. E essas identidades não podem ser misturadas. Por isso que ele é também conhecido como o princípio da ordem original, ou seja, de respeito aos fundos de arquivo, justamente porque você não mistura as identidades dos produtores. Diferente no pertinência, que pode ser o tema, e pertinência territorial vai com relação à origem. Não interessa quem produziu, interessa o local, interessa o assunto. Então, de fato, eles se opõem. Eles se contrariam. Tudo bem? Então, olha só. Questão número 3, né? Referente aos conceitos de arquivologia, a formação progressiva, natural e orgânica de um arquivo. Formação progressiva e natural e orgânica, que ele vai jogar junto, dizendo que cresce em harmonia, né? Está associado ao princípio da cumulatividade. O arquivo é uma formação progressiva e natural. E ele fala orgânica não no sentido de organicidade, de organização ali, instituição. Esse sentido de orgânica é em sentido de harmonia dos documentos. O que é essa harmonia dos documentos? Exemplo, se você está assistindo essa minha aula hoje, você vai produzir anotações. Na próxima aula, você vai produzir mais anotações. Na próxima aula, mais anotação. Na próxima aula, mais anotação. E vai, concurseiro é lindo em fazer arquivo, porque a gente anota muita coisa. Entendeu? Então, a gente é craque em fazer documento, porque a gente registra muita informação. E essas informações, elas guardam relação umas com as outras. Tudo bem? Elas vão guardar, né? Elas vão guardar relações umas com as outras. Então, isso é o sentido de orgânica, não é de organicidade. Orgânica é de harmonia dos documentos, ou seja, da relação em que um documento tem com o outro. Tudo bem? Tem com o outro. Então, arquivo, formação progressiva e natural, princípio da cumulatividade. Show? Tá vendo só? Te falei? Vai ficar bem fácil. Se você tá tendo a dificuldade de arquivologia, eu acredito que essa aula vai te ajudar muito depois, quando você for refazer, de muita coisa conseguir encaixar aí. Beleza? Bora lá. A arquivologia, assim como qualquer matéria, necessita de regras e princípios para orientar os profissionais que a utilizam. O princípio da proveniência preconiza que o caráter único, já podia arriscar aqui, caráter único é unicidade. Tratamento empreendido na transformação de um arquivo não pode ser referido a, sei lá, só enrolação isso daqui. A natureza dos arquivos impede que um documento seja verdadeiro, seja ao mesmo tempo verdadeiro. A natureza do documento impede que um documento verdadeiro seja ao mesmo tempo verdadeiro e inautêntico. Isso aqui é conflito entre informações, tá? Então, o que acontece aqui? Guarda a relação com a autenticidade. Quando eu garanto a autenticidade de um documento, eu garanto que ele é verdadeiro. E eu não posso dizer depois que ele é falso, salvo se alguém indevidamente, com dolo ou talvez com negligência, colocou que não era autêntico de verdade, tá? Mas isso seria mais ou menos isso. Não é um princípio, em regra, assim, digamos assim. Mas é uma situação que não dá para um documento ele ser considerado verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Tudo bem? Não é. Então, os arquivos que sejam produzidos por uma instituição não devem se misturar ao produzidos por outras. Por quê? Porque isso aqui retrata respeito aos fundos. Respeito aos fundos. Show? É nóis. Vamos lá.
Sobre arquivos, analise as afirmativas abaixo. Arquivo é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criados por uma instituição ou pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos, visando utilidade que poderão oferecer no futuro. Certo? Certinho até aqui, tá? Por que tá certo? Porque do arquivo, você guarda essa informação não é só para o presente, mas para um dado momento futuro. E esse dado momento futuro, ele vai ser utilizado para te ajudar naquilo que você está almejando. E veja como a questão ela encaixou, né? Ó, é uma acumulação, mas é uma acumulação ordenada. A maioria dos documentos, sim, são textuais, tá? Em forma de texto. Claro que existem documentos de imagens simbólicas e outras situações, mas ele diz, olha como ele coloca a maioria, não são todos, mas a maioria, criados por instituição ou pessoa também. Certinho daí. Para no curso de sua atividade presente, preservando sua consecução de seus objetivos que poderão oferecer no futuro. Tranquilo, fechou. Então, a gente elimina a letra D, que diz que a 1 está incorreta. Elimina a letra D. Bora ver a 2. Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados. Produzidos e acumulados. Tá? Então, produzido guarda a relação com o arquivo. Por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independente da natureza do suporte. Tá certo também, tá certo. Tá? Então, 1 e 2 estão corretas. O que significa independente da natureza do suporte? Então, o que eu quero que vocês entendam? Em regra, não interessa o suporte da documentação. O que significa isso? Lembra que o suporte é o meio que eu registro a informação? Então, independente do suporte, significa que não interessa onde eu registrei a informação. Ele pode ser considerado um documento. Então, não quero que esse termo técnico, isso aqui aparece muito em prova aqui, que não cause confusão a você. Então, o arquivo, guarde esse mantra na mente de vocês. Um arquivo independe do tipo de suporte. O que significa que seja um documento no suporte de papel ou seja num documento no meio eletrônico tipo PDF, ambos são documentos. Tudo bem? Porque se o arquivo dependesse do suporte, eu teria que dizer que só seriam documentos se estivesse no suporte X. Isso não é verdade, tá? Então, entenda, arquivos produzidos e acumulados. Independente do suporte, da natureza desse suporte aqui, desse tipo de suporte. Isso aqui vai aparecer muito em prova e eu não quero você perdendo questões por interpretar. Às vezes você até sabe, mas interpreta esse termo independente de forma errada. Então eu quero que você tenha sempre em mente que independe do suporte onde a informação está registrada. Ele sim é considerado um documento. Tudo bem? Um documento. Beleza? Bacana? Guarda isso aqui, tá? Tu guarda isso aqui. Ficar chateado se isso aparecer na prova e você errar, tá bom? Então, documento independe do suporte. Documento independe do tipo de suporte. Documento independe da natureza do suporte. Beleza? Sobre o princípio arquivístico da proveniência. Assinar a alternativa correta. Fixa a identidade de um documento relativamente ao seu produtor. Tá aqui. Aí a professora, mas está igualzinho o conceito. Claro, a gente produz um material com linguagem de prova. Tudo bem? Sempre que possível, eu produzo um material em linguagem de prova. Para que você se acostume. Tá aqui, ó. Respeita aos fundos. Respeita aos fundos. Tá bom? Classifica os documentos em função do conteúdo. Conteúdo é assunto. Isso aqui seria a pertinência. Mantém o caráter específico de um documento em função do seu contexto de produção. Mantém o caráter específico de um documento em função do seu contexto de produção. Eu acho que é como se ele guardasse relação
Bom, esse é caráter específico, é específico de único? Não. Em função do seu contexto de produção, contexto pode ter relação, eu vou colocar aqui, ó, organicidade. Organicidade. Por que eu vou colocar aqui organicidade? Esse contexto de produção com relação à organização, instituição. Tá? Instituição. Eita, que ficou feio demais. Gente, eu tenho a letra muito feia, tá? Então, eu me esforço aqui até para fazer uma letra melhorzinha aqui, mas minha letra é feia, de acho. Pera aí que eu vou colocar bonitinho para você que você merece. Contexto de produção. Esse contexto de produção a gente tende a instituição. Beleza, a instituição. Garante a indivisibilidade e integridade. Não, isso aqui seria o princípio da integridade. Tá? Integridade. Respeita a organização estabelecida pela entidade produtora da documentação. Respeita a organização, não caixa primeiro aqui. Esse aí tá meio dúbio aí. Vamos colocar. Bom, então eu classifiquei os princípios aqui, né? Ficaria mais ou menos assim. Beleza? Só essa letra C aqui que eu encaixei nesse contexto de produção como organicidade. Mas caráter específico poderia encaixar com unicidade também. Se é específico, específico de ser único, né? Poderia ser nesse sentido também aqui. Mas em regra, eu só estou explorando porque a gente está estudando. Mas com relação ao princípio da proveniência, sem medo de ser feliz, é a letra A. Claro que na hora da prova tu não vai ficar classificando. Você vai marcar e vai embora. A gente está fazendo aqui no sentido de ficar aprimorando aqui o assunto. Ó, a razão pela qual são produzidos documentos de arquivo é cultural. Não, é errado. Tá? Eles são produzidos, não é cultural. Em regra, eles são produzidos com valor primário, que poderão adquirir valor secundário. Então, a razão pelo qual é produzido o documento não é a finalidade cultural. Em regra, a finalidade dele é administrativa. Tá? Por isso tá errado. Tá? Então, por isso que o nome do valor é primário. Ele nasce com esse valor primário. A finalidade dele primeiro é servir a administração. Posteriormente, ele pode servir a história quando a finalidade administrativa dele encerra. Tá? Então, todo documento de valor administrativo, geralmente, ele é prescritível. Pode passar o tempo que for, uma hora ele vai perder a eficácia dele. Tá? Pode perder a eficácia dele. Agora, quando ele passa a ter um valor histórico, ele já é imprescritível. Por quê? Porque a finalidade não é mais administrativa, é contar uma história. A história aconteceu, então não vai apagar a história. Entendeu? Não vai apagar a história. Uma das características que distingue os arquivos é o caráter orgânico. Ó, lembra do que eu falei? Orgânico, de harmonia entre os documentos, que relaciona um documento ao outro do mesmo conjunto. Vai ser perfeito. Tá aí o conceito de caráter orgânico dele. Não. 9. O método de classificação utilizado nos arquivos, diferentemente daquele usado nas bibliotecas, é específico para cada instituição. Questão boa, isso aqui está certo. Tudo bem? Isso aqui está certo. Porque, ó, o que é um arquivo? Um arquivo, eles são documentos criados ou recebidos. A biblioteca, ela tem uma pegada diferente. A biblioteca, ela tem, né, documentos, ela não produz documentos e ela consegue adquirir através do quê? De compra, doação ou permuta. A pegada de uma biblioteca, ela é uma pegada padrão. Existe uma padronização para organizar uma biblioteca. Então, em regra, as bibliotecas elas têm o mesmo padrão. Já reparou? Elas têm o mesmo padrão. Tá? Não é igualzinho, idêntico, mesmo a prata, não. Mas elas vão ter um padrão de organização. O arquivo, existem diversos padrões. Cada organização escolhe o que é melhor para si. Mas dentro dela, todo mundo tem que seguir aquele padrão. Não é que cada um vai fazer um padrão diferenciado, não. Existe um padrão.
Só que a arquivologia vai te dar várias técnicas. E cada instituição escolhe as técnicas que melhor se adequam, diferente da biblioteca. Da biblioteca tem um rito, tem um padrão igual para todas as bibliotecas, o que não vai funcionar no arquivo, porque o arquivo é muito inerente às atividades que uma organização ela realiza. Beleza até aí? Conseguiram entender? Essa nova é uma questão pai d'égua aí, tá? Fundo de arquivo é uma coleção, já ficaria desconfiada, de documentos naturalmente acumulados por uma instituição. Errado. Fundo de arquivo são arquivos produzidos com a identidade de um produtor. Tudo bem? Esse é o fundo de arquivo. De produtor. Não tem nada a ver com uma coleção de documentos naturalmente acumulados. Isso não tem nada a ver. Erradíssimo aí. Bacana, tá? Fundo de arquivo. Vem do princípio da proveniência, onde o princípio da proveniência vai fixar a identidade do produtor. Essa identidade do produtor é ela que vai formar os fundos de arquivo, tá? O princípio da proveniência delimita o contexto dos documentos em fundo de arquivo? Errado. O princípio da proveniência, ele não trata de fundo de arquivo. Ele trata... Opa, não, peraí, é o inimigo. De pertinência. Olha aí, até eu caí na minha cilada. Eu juro pra vocês que eu acabei de ler aqui pertinência. Olha como Satanás é sujo, tá? Princípio da proveniência delimita o contexto de documentos de um fundo de arquivos. Tá certo. Égua, eu juro pra ti, em nome de Jesus, que eu li pertinência aqui. Tá vendo? Tá vendo? Que um cansaço pode fazer numa hora de uma prova? Cuidado, cuidado, tá? Cuidado. Isso, às vezes, é um erro que até mesmo a gente que dá aula, a gente acaba cometendo. Como a gente vai muito, fica muito ligado nas pegadinhas, o cérebro da gente, ele traz a gente de uma maneira impressionante. Tá? Então, o princípio da proveniência delimita o contexto do documento de um fundo de arquivo. Ou seja, aquele que guarda, fixa a identidade do produtor. Pelo amor de Deus. Tá? Cara, se eu erro uma questão dessa na prova, mano. Tem a Dani na minha cara. Beleza, então vamos continuar. Não vai fazer. Então aqui a gente pode olhar na hora da prova em nome de Jesus. Não, tá? Os documentos produzidos ou recebidos pelas empresas públicas e sociedades de economia mista são considerados públicos. Essa aqui é uma questão, talvez mais de direito administrativo do que arquivologia. Pra tu ver como os caras estão de olho, né? Então, empresa pública e sociedade de economia mista fazem parte da administração indireta e pertencem à administração pública, tá? Então, olha como os caras estão ligados a fazer a relação, tá? Então, cuidado, tá? Tá certo aí, beleza? Tá certo. Ó, a manutenção dos documentos nos locais onde foram produzidos, ó, então não é identidade, é local de produção ou recebidos, atende ao princípio da territorialidade, certo? Tá? Mas o princípio que tá aparecendo, lembra que eu te falei? Eu tô simulando uma situação de você estudando, vai aparecer princípios que você não vai ver, porque não dá pra ficar falando muito tempo, a coisa tem que ser bem prática aqui. Então, esse aqui você vai ver. Não é a identidade que ele tá produzindo, é o local. E local guarda relação com territorialidade. Certinho até aí, galera. Sem medo de ser feliz. Então, quando pra mim interessa o local, a origem, se é o estado, a cidade, uma circunscrição, uma jurisdição, produzido ou recebido, e eu quero esse critério aqui, eu vou atender ao princípio da territorialidade. Você vai ver que existe um tipo de classificação de arquivo, fala sobre classificação geográfica. E aí, classificação geográfica não interessa a identidade, interessa o local. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai priorizar o princípio da territorialidade. A organização dos documentos em fundos de arquivo
é o resultado da aplicação direta do princípio da pertinência. Olha aí, ó, olha aí, olha aí. Aqui não. Aqui não. De novo, não. Fundo de arquivo encaixa com pertinência? Não. Encaixa com proveniência. Tá repreendido em nome de Jesus. É errado. Não mais. E essa aqui, essa última, você vai guardar no seu coração. Porque só quando a prova ela é mais obscura, ela entra com essa pegada aqui para você, tá? E a gente só vai aprofundar nisso se a gente, ao longo do curso, reparar, perceber nas questões se ele vai te cobrar isso. Em regra, eu não vi. Mas o que acontece, ó? O princípio da ordem original constitui uma dimensão interna do princípio de respeito aos fundos. Certo? Por quê? Porque se respeita ao fundo, você está respeitando a ordem original devido a essa identidade do produtor. Existe uma discussão, várias leituras sobre isso, explicando, não é uma leitura muito legal, tá? Porém, eu quero que você entenda que falou em princípio da ordem original, princípio do respeito aos fundos, isso aqui vai guardar relação com o princípio da proveniência. Para nossa área administrativa e policial, é isso aqui que importa pra gente. Beleza? Bacana? Então, essa aqui já é uma primeira aula importante. Até a próxima. Você vai ver aí. Estude, anote, né? Guarde, né, relação aí com a matéria, tá? Aprenda bem essa primeira aula direitinho. Faça mais exercícios, tenho certeza que você vai começar a ver que as coisas começam a ficar um pouco mais repetidas depois dessa aula. Fixe essas questões e a gente se vê no nosso próximo encontro. Show? Então, até a próxima, galera. Força e aí, bons estudos para você.